Caralho, cara, eu gravei o vídeo inteiro e eu tava mutado, velho. Não acredito, mano. Mas enfim. Depois você corta e faz os cortes certinhos aí. Vou dar um tempinho aí já de. Bom, e aí galera, tranquilo? Meu nome é Jonathan, também conhecido como Koda. Eu tô aqui hoje no canal do RoundSec, do El, pra dar uma forcinha pra ele, explicar um pouco melhor o que é CTF, como ele pode te ajudar. Quem é da área de segurança, quem gosta bastante desse tema, como ele pode te ajudar no seu dia a dia. Só para apresentar um pouco melhor, é, meu nome é Koda, eu sou da área trabalho na área de segurança já tem 5 anos. Eu tenho um background de análise de malware, de SOC e atualmente eu trabalho com segurança de aplicação. Bom, o que é CTF, né? Quando, quando, quando se fala CTF, muita pessoa pensa em tem a ver com paintball, tem um jogo de tiro, mas na realidade eles são excelentes para você aprender coisas novas. Eles podem ser bem desafiadores e vai te ensinar um monte de coisa nova, muita habilidade nova, vamos dizer assim. E exatamente nessa conversa aqui eu quero mostrar para vocês como que funciona, como você pode começar e como que isso te traz de benefício, né? Então, basicamente o que o CTF vai fazer? Ele vai te oferecer uma série de desafios em que você vai precisar resolver e, claramente, e o mais comum dos desafios é você precisar explorar algum tipo de serviço para você conseguir algum acesso em específico ou comprometer alguma coisa objetivo é comprometer alguma coisa, ler algum conteúdo de um arquivo específico para você capturar uma string especial, que no caso seria a bandeira, e provar que você conseguiu hackear esse sistema, né? Então, muitas vezes as pessoas pensam que isso tem a ver com paintball, com sei lá o que, mas pra gente de segurança isso basicamente se resume a ficar sentado por várias horas hackeando coisas, vamos dizer assim. Para explicar melhor, né? Não sei se ficou tão claro, mas a gente vai ter um sistema, né? Aqui no caso está simbolizando um sistema web. O nome desse desafio é Follow the Rabbits, direta referência aí. E basicamente o que? Esse sistema aqui ele está propositalmente vulnerável. E dentro dele a gente vai ter uma flag.txt. Essa aqui é aquela string especial que eu comentei que vai ser a prova de quem capturar essa string especial dentro desse arquivo que conseguiu hackear esse sistema. Então eu, como atacante, comprometo essa máquina, leio esse arquivo flag.txt, pego essa string especial, coloco no sistema do CTF e ganho esses 200 pontos. Geralmente quem participa desse tipo de desafio? Claramente ele é bem focado para pessoas da indústria de segurança, com certeza, tanto pesquisadores como do dia a dia mesmo, essa parte. É, mas também tem uns desafios voltados mais pro pessoal iniciante, está começando agora, até mesmo como estudante do ensino médio. O Pico CTF é um exemplo disso, ele tem desafios bem básicos para você tá exercendo, então é bem legal. Claro que ele segue a maneira do mais básico até avançado, então isso é bem legal para quem você ter essa evolução, você vai fazendo ele, você vê nota essa evolução. Porém, a gente tem outros CTFs que são voltados mais para pessoas mais experientes, como por exemplo o Real World CTF, que ele tenta trazer ambientes mais reais para os competidores e geralmente quem participa desse tipo de evento são pessoas que já têm uma experiência tanto em CTF quanto na área de segurança. Então, também é bem legal. É bem interessante. Já tive a oportunidade de participar de um evento parecido, similar. Mas claro, isso não fica delimitado só a pessoas de segurança ou estudantes, né? Programadores também, desenvolvedores curiosos, querem aprender um pouco mais de segurança, trazer essa parte de segurança para o seu desenvolvimento. Também tem uma parcela bem grande nesse mundo. Bom, eu tô falando de CTF aqui, vamos entrar um pouco mais e explicar os diferentes tipos de CTF, né? No caso, existem dois. A gente tem o Geopart e o Ataque e Defesa, Ataque e Defense. Eu particularmente nunca joguei o Ataque e Defense, então eu não sei exatamente como que funciona, até porque eu nunca joguei ele, mas eu tenho uma noção de como é que ele é, etc. Eu vou estar comentando um pouco mais pra frente.
Enquanto isso, a gente tem o Geopari. O Geopari ele tem esse sistema de categorias e desafios. Então, isso é legal porque você pode começar no que você tem mais familiaridade, ou você pode partir para um outro desafio que você quer aprender mais, etc. E ele é dividido nessa categoria de pontuação, em que geralmente o desafio com maior pontuação é mais complexo, exige um pouco mais de conhecimento, enquanto isso os desafios com pontuações mais baixas são de desafios de entrada, né, para você estar aprendendo um pouco mais, entender como é que é, pegar um pouco mais de familiaridade, né, com a categoria. E geralmente no final do evento, quem tem mais pontos, quem pegou mais flags, é o time vencedor. Essa aqui é uma foto do evento da Defcon. É um time. Eu não sei exatamente qual time que é, mas eles estão fazendo. Estão competindo no CTF. Isso é a modalidade de ataque e defesa. A Defcon é um dos eventos mais conhecidos da área de segurança. E ele tem ele traz com ele essa competição de CTF baseada no estilo de ataque e defesa. E como que ele funciona? Todos os times eles vão ter os seus servidores, vão ter suas máquinas e esses servidores eles vão estar rodando serviços vulneráveis. Então, enquanto isso, cada outro time também vai possuir um servidor rodando outros tipos de serviços, ou até mesmo os mesmos serviços, também vulneráveis. Então você vai ter um tempo para você fazer os patches de correção em cima desses serviços vulneráveis, e ao mesmo tempo vai ter uma parcela de oportunidade, uma janela de oportunidade de você poder estar fazendo ataques em cima dos servidores dos outros times. E o objetivo aqui é você capturar o máximo possível de bandeiras, de flags dos outros times. Então, parece um desafio, parece uma competição bem divertida de se fazer. Queria muito participar de uma, mas ainda não tive essa oportunidade, mas parece ser muito interessante. Eu tô falando aqui, né, Capture the Flag, mas eu não cheguei a explicar ainda o que são flags, né? Basicamente, flags é esse conjunto de caracteres que geralmente tem alguma relação com o desafio, né, ou até mesmo com a organização em si, ou simplesmente é um hash. Isso aí é para dificultar alguns espertinhos de fazerem brute force em cima da plataforma. E a maneira mais fácil de você entender, né, quando você achou, geralmente ele vai ter essas três primeiras siglas ali, né, CTF ou uma outra sigla que a competição está propondo, e dentro dessas chaves vai ter essa flag, né, assim você tem noção de que você encontrou, né, exatamente, né, é aquilo ali que você vai ter que colocar no sistema. Eu vou estar explicando um pouco mais sobre o Geopari, porque é o que eu particularmente conheço e mais jogo. Bom, isso aqui é a tela principal de quando você vai abrir o cache de Geopari. Claramente não todos eles são iguais a esse aqui eu retirei da Google Beginners Quest, que é basicamente uma linha de desafios para quem está iniciando. E é bem interessante porque vamos começar, né, falando cada categoria dessa janelinha aqui, né? Basicamente todos eles vão seguir esse mesmo modelo. Então ali em cima a gente vai ter o nome do desafio e a categoria dele, no caso aqui é a MISC, e o nome dele, Letter. Aqui a gente vai ter uma breve descrição do desafio. Algumas vezes esse desafio aqui ele vai ser temático, ele vai ter uma historinha por trás, ele vai ter todo um contexto do que está acontecendo. Outras vezes não, ele vai ser direto ao ponto, ele só vai te dar ali o que você tem que fazer e já era. Então é bem interessante você ler isso aqui, porque às vezes pode ter alguma dica do que você pode estar fazendo, etc. No caso aqui do Google CTF, ele tinha toda uma temática por trás do que estava rolando e tal. Aqui embaixo a gente vai ter um attachment. Alguns desafios eles vão te proporcionar. Eles vão ter que te passar algum arquivo para você estar fazendo uma análise, ou poder estar utilizando em cima de um. Para você estar completando, né, no caso. E aqui embaixo o principal, né, para você poder estar submetendo a flag que você anteriormente tem encontrado em algum desafio, né, ou esse desafio aqui em específico, né. Aqui, por exemplo, eu coloquei o do Hitcon de 2014, é um desafio de Pawn, o nome do desafio é Shaun Code, então já dá até para ter uma noção do que se trata esse desafio. Ali a gente vê que tem uma porta tem um IP e porta, né, para a gente conectar através do Netcat. Eu vou estar explicando mais pra frente, agora, o que é cada categoria de desafio, né? Não são só esses aqui são os mais conhecidos, que geralmente você vai estar sempre encontrando. Porém, vai ser normal você acabar
jogando CTF que vai ter outra categoria, né? Seja o Ascent, seja um desafio de networking, qualquer coisa do tipo, né? Bom, o de cripto, ele basicamente ele vai envolver um algoritmo de criptografia, seja já um algoritmo já conhecido ou um não conhecido. É, Então, basicamente, você vai ter que entender, ler melhor, entender como esse algoritmo funciona e estar fazendo o decrypt daquela string específico. A gente tem o MISC. Basicamente, aqui é onde você vai colocar todo o desafio que não se enquadra em nenhum outro. Então, seja um desafio de programação, por exemplo, seja um desafio que você vai ter que ir fazendo um script para automatizar alguma tarefa. Geralmente o pessoal coloca aqui nessa categoria. Tem os desafios de Pawn, que a gente vai ter uma aplicação, um servidor com uma aplicação rodando propositalmente vulnerável a um buffer overflow, um heap overflow. A gente vai ter desafios de engenharia reversa, que também vão ser bem parecidos com Pawn, né, que envolvem engenharia reversa, porém a gente não vai ter essa interação direta com o servidor. Basicamente, a gente vai ter ali o binário, a gente vai ter que entender melhor ali o algoritmo, seja para gerar a chave, seja um algoritmo de validação de alguma coisa, é, entre outros, né? Ou um packer até mesmo, que você vai ter que fazer um pack para você poder estar entendendo como que está acontecendo. É bem legal e também é um dos que eu mais gosto de estar fazendo. E o de web, que é bem abrangente, muitas vezes acaba envolvendo um SQL injection, ou algum lugar que você vai conseguir um code injection, para você estar comunicando diretamente com o servidor. É bem legal também, é um dos desafios mais divertidos de estar fazendo, porque acaba englobando várias vulnerabilidades diferentes. Como que eu me preparo antes de jogar um CTF, né? Eu comecei bastante a. Quando eu comecei a jogar CTF, e como não tem todo dia, né, CTF, às vezes tem semanas que você vai acabar tendo só no final de semana, você tem que acabar treinando, né? Ainda mais se você gosta bastante de segurança e quer ir melhor, né, no desafio, você vai ter que estar melhor preparado, né? A gente tem os Wargames, então o Smash the Stack é um wargame bem famoso e bem antigo, que me ajudou bastante a conhecer, principalmente comandos Linux e tudo mais, junto com o Over the Wire também. Ele tem desafios para pessoa que está começando agora, entendendo um pouco melhor como funciona o Linux, até pessoas mais avançadas entendendo comandos e funções mais avançadas do Linux. Outra plataforma que eu tenho usado bastante também hoje em dia é o TryHackMe. Ele tem vários desafios diferentes também, a plataforma é bem intuitiva e isso é bem legal. Ela é bem gamificada, então isso dá aquela sensação de evolução, né? E uma das principais é o Hack the Box, que hoje em dia é uma das mais utilizadas, se eu não me engano. E que é muito divertido também de estar jogando e a comunidade é bem legal, é bem massa. Depois que estou preparado, onde eu pego essas competições? Onde eu posso começar? Onde eu posso ter uma noção de tudo isso? A principal plataforma é a CTF Time. Aqui a gente tem essa tela principal, que é a home deles. A gente tem os principais times ali, que são geralmente os que estão mais por dentro das competições, que estão participando, estão pegando rankings altos e tudo mais. Aqui no caso do ranking, eu tô com a foto de print de 2019, que o time da DCUA, que foi a campeã, se eu não me engano também. Times brasileiros, a gente tem a Epic Team, a ELT, a gente tem a Farichel também, que são times bem conhecidos aqui no Brasil. E também fazem eventos por aqui. O que mais a gente pode estar apoiando por aqui? A gente tem ali os desafios que estão rolando no momento, os desafios que já aconteceram e os respectivos tabelas de pontuação. E os próximos eventos também que estão por vir. Aqui é o calendário, fica até mais fácil de você poder estar entendendo o que está acontecendo e quando vai ter novos CTFs. Aqui no caso aqui estava acontecendo o Hack in the Box, o evento. E muitas vezes quando está rolando esse evento também está rolando o CTF. E pode ver no final de semana, sábado e domingo, vai ter um qualifier para o CTF da Defcon. Então, você pode estar entrando ali, ver os detalhes, como a gente participa, qual que é o URL. Vai ter o CTF Time, ele é uma plataforma que te disponibiliza muito bem detalhadamente todas essas coisas. Depois que você participou do CTF, já conseguiu fazer seus pontos, já falhou, muitas vezes você vai falhar, você não vai conseguir resolver, vem essa parte muito importante que é o review.
que basicamente você tem esse arquivo aqui, que você vai ter todos os CTFs que aconteceram nesse último ano, ou seja lá o que for você colocar no filtro. E uma parte interessante nele é que você pode entrar num determinado evento que você participou, por exemplo, e vai estar podendo ver os tasks e os write-ups. Nessa parte de ver os tasks e write-ups, você vai poder estar vendo uma série de informações importantes ali. Porque isso já entra como uma dica e coisa útil, porque não necessariamente a maneira como você resolveu é a melhor ou a mais correta, você vai estar podendo ver metodologias e linhas de raciocínios que outras pessoas seguiram, até mesmo desafios que você não conseguiu resolver, você vai estar podendo ver como outras pessoas resolveram, pessoas mais experientes, pessoas mais que têm um conhecimento um pouco mais aprofundado na tecnologia. Então isso é bem bacana, porque você vai acabar conhecendo novas ferramentas, novos ataques, novas linhas de pensamentos que você pode estar seguindo, e isso agrega bastante. Acho que esse é o principal benefício de estar participando do CTF. Então essa parte de review eu julgo muito importante também durante esse ciclo todo de CTF, né? Não é só você entrar, fazer o desafio, participar e sair fora. É bem importante isso. Assim como eu falei, você vai falhar, mas isso é muito normal. Muitas vezes você vai estar pegando ali um desafio em específico, você vai ficar quebrando a cabeça nele, não vai conseguir resolver. Muitas vezes vai ser uma resolução muito complexa que você não tem experiência e conhecimento ainda. Outras vezes vai ser uma resolução muito simples e besta que você não pensou na hora, mas você sabia, por exemplo. Mas tudo isso te rende mais experiência, mais conhecimento, coisas novas para você aprender, coisas novas para você poder estar pesquisando, etc. Aqui eu coloquei um print da RC, porque são um dos canais que acaba contendo muita informação, muita coisa bacana rolando, porque esse aqui é o evento da HitCon. Então, durante esse RC, por exemplo, o pessoal ficava compartilhando dicas, documentos para você poder estar estudando, é, outros desafios similares, eles acabam disseminando bastante conhecimento, então isso é bem importante para você que está começando, até mesmo para quem já tem mais experiência, para estar participando, né, em canais como esse, para poder ajudar a disseminar, aprender mais, etc. A gente tem repositórios no Git também que são bem interessantes, por exemplo, o SMCTFs. Lá vai ter write-ups de diversos tipos de CTFs, então isso é bem legal também, porque ali a quantidade de recurso que você vai poder estar pegando de coisas novas, você vai estar poder pegando é muito grande. E para quem joga gosta de Hack the Box, tá querendo começar no Hack the Box, até eu sugiro vocês começarem por lá. É, Tem muita coisa interessante no fórum, eu participo bastante lá, sou bastante ativo lá. Sempre quando eu tô com uma dúvida, travado em algum desafio, eu acabo recorrendo a eles. É bem legal porque eles não te dão um spoiler direto que com a resolução, então você acaba aprendendo, eles acabam te incentivando a pesquisar mais sobre aquilo. Eles só simplesmente vão te dar um caminho para você seguir, né? Isso é bem legal. E acho que isso envolve tudo que eu tava falando aqui, né? Que isso me ajuda. Basicamente, todo o conhecimento, toda essa linha que você acaba seguindo para fazer um CTF, desde a preparação até o review, você acaba aprendendo muita coisa. Durante a competição, por isso ser uma competição, né? Você quer ganhar, você vai querer se destacar ali. E pelo menos eu tenho todo esse lado competitivo, então acaba me incentivando muito a estar aprendendo muito mais. E a cada vez no próximo CTF eu vou querer ser melhor do que eu fui no passado, então eu sempre vou querer estar agregando isso aí é, no meu dia a dia. Fora que muitos desses ataques que você acaba utilizando no CTF, você pode estar utilizando no mundo real também. Claro que alguns cenários são bem irrealistas, vamos dizer assim, né? Cenários, às vezes, você vai encontrar tipo uma chave, uma senha numa imagem. No mundo real vai ser muito raro você encontrar isso, mas ajuda muito você a pensar fora da caixa. Então isso é um negócio que eu acho bacana, porque te incentiva a ser mais criativo na hora que você está fazendo o seu ataque. E para quem mexe na área de segurança, eu acho que criatividade é um fator bem fundamental. Assim, eu acho bem interessante você estar agregando isso no seu sua lista de ataques, lista de conhecimento e tudo mais. Aqui já para finalizar, a ideia aqui era fazer um vídeo bem curto mesmo, eu acabei falando bastante o que é CTFs.
Isso aqui é uma apresentação que eu uso geralmente nas empresas que eu trabalho, para disseminar para os desenvolvedores, para outras pessoas do time de segurança, qual a importância de estar fazendo o CTF. Eu não expliquei detalhadamente o que é cada categoria, né? Eu não mostrei um ataque, não mostrei um challenge exato de cada categoria, mas acho que isso fica mais para os outros vídeos que vai ter aqui no canal. Eu vou estar ajudando o El também a fazer algum conteúdo desse tipo, passando bastante a minha metodologia, como é que eu faço um CTF, como que eu encaro um CTF. E a ideia aqui é levar mais para esse lado, né? Esse aqui só vai ser um vídeo de introdução para vocês de como que é esse mundo. Uma dica aqui muito grande que eu dou para vocês é esse canal do Live Overflow. Ele é muito bom. Muitas das áreas que eu usei aqui nessa apresentação são totalmente de responsabilidade dele, de criação dele também. Eu utilizei aqui para ficar simbolizando para vocês, porque eu acho muito bacana, muito legal a maneira como que ele faz. E ele também tem um vídeo falando sobre CTFs, então eu recomendo vocês também assistirem. Quem gosta de inglês e entende inglês também, né? Dá uma olhada no canal dele, que é bem bacana. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar aqui nos comentários, ou me chamar no Discord. Tô deixando aqui pra vocês o meu Discord e meu Twitter. Só me chama lá, eu vou estar respondendo a vocês o mais rápido possível. Aqui nos comentários também eu vou estar respondendo a vocês. E é isso. Espero ver vocês em outros vídeos aqui no canal. E até mais.